Vamos continuar, né, pessoal? Questão 24. Diz o seguinte. Selecione a opção correta. A departamentalização funcional tem como principal característica a existência de uma estrutura funcional por produto. Pessoal, não tem muita lógica, porque a departamentalização funcional é quando o critério de divisão, de agrupamento, é de acordo com a função desempenhada. A departamentalização por produto, de acordo com o produto ou serviço oferecido. Tá falsa a letra E. B. A departamentalização por produto foca o desempenho técnico, financeiro e econômico dos nichos de mercado. A departamentalização por produto foca o produto que está sendo vendido. Não se preocupe com o óbvio. Em departamentalização, o óbvio é o que está correto, tá? C. A departamentalização por clientes concentra competências semelhantes do seu corpo de funcionários em uma mesma unidade. Se são competências semelhantes, é departamentalização funcional. A departamentalização por cliente é quando eu concentro, quando eu agrupo indivíduos dentro de um departamento que atendem o mesmo tipo de cliente. Tá falso de novo a C. D. A departamentalização geográfica pode apresentar a duplicação de atividades funcionais e concentra a sua atenção em cada território de atuação da organização. Essa última parte está perfeita. Concentra a sua atenção em cada território de ação. Ele está afirmando que ela pode apresentar duplicação de esforço. Olha só, se eu tenho uma departamentalização geográfica, significa que eu agrupo os indivíduos de acordo com a área geográfica atendida. Então, por exemplo, eu posso ter uma unidade aqui em Fortaleza, outra unidade em Sobral, outra unidade no Rio, outra unidade em São Paulo. Em todas essas unidades, por exemplo, eu vou ter que fazer recrutamento, seleção, treinamento. Isso significa que eu vou ter seleção, treinamento, recrutamento, seleção, treinamento em Fortaleza, em Sobral, no Rio. Então, olha como a gente tem a duplicação das funções, a duplicação das atividades funcionais. Perfeita, questãozinha D. Muito bem. Letra E. A departamentalização por fases do processo produtivo facilita o monitoramento das tendências do mercado e garante a verticalização da organização. Não. A departamentalização por processo, primeiro que departamentalização é especialização horizontal. Ela não garante a verticalização. A verticalização é estabelecida pela hierarquia, já está falso, tá? E quando tem uma especialização exagerada, por exemplo, cada departamento só faz uma atividade específica, um só corta, o outro só faz a costura, o outro só faz o acabamento, isso não facilita quando tem mudanças no mercado. É a questão da extrema especialização. Então, questãozinha aqui, falsa. Muito bem. 25. Pensar em uma estrutura organizacional, importa saber que as seguintes afirmativas são corretas, exceto A. Em organizações que operam em ambientes instáveis, se impõe, em nome da eficácia, um desenho organizacional orgânico, mais flexível e capaz de se reprogramar. Vamos lá. Nós vamos ter sistemas orgânicos e sistemas mecanicistas. Os sistemas mecanicistas são sistemas repetitivos, rotineiros. O nome já está dizendo, funciona como máquinas, fazendo aquilo o tempo todo. Isso é ideal para ambientes estáveis. O sistema orgânico é ideal para ambientes instáveis, mutáveis. Porque como ele vai se adaptando, orgânico é algo vivo, está em constante mudança, ela é ideal para sistemas de ambientes instáveis. Perfeita a letra A. Só que ele não quer a falsa, o exceto. Letra B. Organizações que adotam um desenho organizacional burocrático mecanicista refletem uma estratégia mutante, emergente e proativa. Não. A estrutura mecanicista adota uma estratégia fixa, estável e reativa. Vai reagindo apenas de acordo com o mercado. Tá falso. É o gabarito. Letra C. Uma arquitetura organizacional adequada é aquela que permite alinhar
a estratégia a seus elementos essenciais: estrutura, processos, recursos humanos e sistemas informacionais. Essa letra C nada mais é do que covariação estrutural. Quando eu mudo estrutura, processos, sistemas em função da estratégia, isso se chama covariação estrutural. Por exemplo, você precisa estudar, não é isso? A maneira como o seu quarto era arrumado antes e a maneira como o seu quarto está sendo arrumado agora, quando você está estudando para concurso, você concorda que está diferente? Pois é. Você mudou a estrutura do seu quarto. Você colocou uma mesa, você colocou uma luz, você colocou um ventilador, você colocou caderno, lápis, marcadores. Então, você mudou a estrutura do seu quarto para ajudar na implementação da estratégia, que é estudar para resolver questões. Então, ó, essa mudança da estrutura, dos processos, dos sistemas, em função da estratégia, isso se chama covariação estrutural. Muito bem. Letra C está verdadeira. Letra D. Em organizações que operam em ambientes estáveis, se impõe, em nome da eficiência, um desenho organizacional burocrático, mecanicista, mais rígido e programável. Verdade. Para sistemas estáveis que não há mudança, eu posso ter um ambiente mecanicista, repetitivo, rígido, rotineiro. Muito bem. Tem que beber muita água, certo? Então, letra D, verdadeira. Letra E. Organizações que adotam um desenho organizacional burocrático, mecanicista, preservam uma estrutura rígida e verticalizada. Verdade. As estruturas orgânicas, elas são horizontalizadas. Os ambientes estáveis já exigem uma estrutura verticalizada, característica de estruturas mecanicistas. Muito bem, então vamos lá. Ambientes estáveis, estrutura rígida, verticalizada, mecanicista, burocrática. Ambientes instáveis, com constante mudança, estruturas orgânicas, horizontalizadas, com poucos níveis organizacionais, enxuta, que possa ter capacidade de se mudar constantemente. Muito bem. Letra A é verdadeiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu agora comigo. Tava vindo pra cá, né? Aí eu tava no elevador. Aí entraram assim, tipo, 3, 4 adolescentes. Aí, bom dia, tia. Aí eu olhei assim, uma banda de filho de uma égua. Pessoal, quando chamam a gente de tia, você nem conhece a criatura porque você tá ficando velha, ou porque eles precisam de óculos, ou porque os adolescentes são educados, o que é? Bando de fuleiragem. Não, esse negócio de tia. A Lidiane que gosta de ser chamada de tia, porque ela já pode assumir esse seu status de tia. Não, negócio de tia. Eu tenho um filho da minha prima, o Nick, ele é gigantão, sabe? Acho que ele tem 1,85 m. E aí toda vez que ele me vê, ele, tudo bem, tia? Eu olho assim, tudo bem, meu filho. Desse tamanho, o menino já tem 18, 20 anos. Ah, meu Deus do céu. Sei não, viu? Negócio de tia. A Lidiane que gosta de assumir essa posição de tia dela. Não me incomoda não, pessoal, tô brincando. Assim, para os meus alunos, eles podem me chamar de tia, mas o povo de fora, povo, não, pode não. 26. Ao lidar com o tema departamentalização, é correto pressupor que, letra A, o gerenciamento de projetos é inviável em um ambiente matricialmente estruturado. Pessoal, o gerenciamento de projetos é inviável em um ambiente matricialmente estruturado. Bom, se a gente for lembrar aqui, vamos lá, da estrutura matricial, vamos lembrar. A estrutura matricial, ela é formada por uma estrutura funcional, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Financeiros e Recursos Materiais. E uma estrutura por projetos. Essa aqui é a matricial, você lembra? Então, ó, Departamento de Recursos Humanos vai dar orientações para o projeto 1, projeto 2, projeto 3. Departamento de Recursos Materiais, projeto 1, projeto 2, projeto 3. E aqui também. Então, ela é formada por uma funcional, mais uma de projeto. Como é
que ele está afirmando que é inviável, no gerenciamento de projetos, utilizar uma estrutura matricial. É óbvio que está falso. B. Cada nível hierárquico comporta não mais que um tipo de departamentalização. Vamos aqui. Vamos analisar nossa estrutura. Presta atenção aqui. Nós vamos ter aqui o nível estratégico, o tático e o operacional. Tá certo? Departamento de recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Ele está afirmando que um nível não comporta mais que um departamento. A questão está falsa. No mesmo nível, eu posso ter vários departamentos. Está falso. Quando eu olho para a estrutura verticalmente, eu consigo ver os níveis organizacionais. Nível estratégico, tático, operacional. Quando eu olho para a estrutura horizontalmente, eu consigo ver os departamentos, recursos humanos, material e financeiro. Tá certo? Muito bem. C. Formas tradicionais de departamentalização estimulam a comunicação horizontal. Quais são as formas tradicionais de departamentalização? Nas formas mais tradicionais, como a estrutura funcional, a linear, cada departamento funciona de uma maneira isolada, praticamente. Cada um trabalha por si só. Essas formas tradicionais fazem com que a gente tenha o que a gente chama de responsabilidade parcial. Cada um se responsabiliza só pela sua função. Então, isso não facilita a comunicação horizontal, apenas a vertical. Essa comunicação horizontal, ela é estimulada pelas estruturas atuais, estruturas em rede, estruturas mais flexíveis, dinâmicas, onde os departamentos trabalham de uma maneira sinérgica. Tá falso. Então, a gente pode dizer que formas modernas, aí sim, estimulam a comunicação horizontal. Letra D. No âmbito da administração pública, é inviável a adoção de estruturas inovativas? Claro que não. Eu posso adotar estruturas mais flexíveis, mais horizontalizadas, mais enxutas? Falso. Letra E. Estruturas matriciais não se caracterizam pelo prestígio à unicidade do comando. Verdade. A única estrutura que tem o princípio da unidade de comando é a estrutura linear. Cada subordinado recebe ordens de um único chefe. A estrutura funcional, a estrutura matricial não tem o prestígio, não tem o princípio da unicidade de comando ou unidade de comando. Verdadeiro, gabarito. Tá bom? Menina, eu tô com o ouvido entupido, como se eu tivesse tomado banho de piscina, nem tomei. Muito bem. Questãozinha 27. A Corus Brasil S.A. é uma empresa que fabrica e comercializa bolsas e acessórios de couro para um grupo seleto de clientes em diversas cidades no mundo. Sua matriz está situada em uma grande capital brasileira e é subsidiária de uma holding com sede na Europa, a Corus S.A. Corporation. A Corus Brasil S.A., fundada em 1998, possui filiais em 5 capitais brasileiras e é subordinada diretamente a um vice-presidente, responsável pelas operações da empresa na América Latina. Paralelamente, a Corus S.A. Corporation tem outros 3 vice-presidentes responsáveis, respectivamente, pelas operações na Europa, Ásia e América. Em face dos problemas quanto à produção e à venda da Corus Brasil, foi nomeado um novo diretor-geral, que, antes de assumir o cargo, fez um estágio na empresa holding junto à vice-presidência para as operações na América Latina. Se o novo gerente-geral determinar que o gestor do Departamento de Programação e Controle da Produção, que é o PCP, passa a ser responsável pela implantação da primeira fase de um programa de excelência em qualidade dos produtos, tal determinação caracterizará a letra A, fala descentralização permanente, B, centralização da estrutura organizacional, C, delegação, D, departamentalização e E, diminuição da amplitude de controle. Vamos voltar e vamos ver
como é que a empresa estava organizada e o que é que passou a acontecer, para ver se teve delegação, descentralização, departamentalização. Vamos lá, vamos compreender aqui. A Couros Brasil S.A. é uma empresa que fabrica e comercializa bolsas e acessórios de couro para um grupo seleto de clientes em diversas cidades do mundo. Sua matriz está situada em uma grande capital brasileira e é subsidiária de uma holding com sede na Europa, a Couros S.A. Corporation. A Couros Brasil S.A., fundada em 98, possui filiais em 5 capitais brasileiras e é subordinada diretamente a um vice-presidente, responsável pelas operações da empresa na América Latina. Então, vamos aqui. Nós vimos que ela é subordinada aqui a uma vice-presidente e ela possui filiais em 5 capitais brasileiras. Significa que a gente vai ter inicialmente aqui uma departamentalização geográfica. Concorda? Muito bem. Paralelamente, a Couros S.A. Corporation tem outros 3 vice-presidentes responsáveis, respectivamente, pelas operações na Europa, Ásia e América. Em face dos problemas quanto à produção e à venda da Couros no Brasil, foi nomeado um novo diretor-geral, que, antes de assumir o cargo, fez um estágio na empresa holding, junto à vice-presidência para as operações na América Latina. Isso mostra que essa estrutura aqui ela é subordinada a outra estrutura, que eu não vou desenhar, não precisa, tá? Voltando. Se o novo gerente-geral determinar que o gestor do Departamento de Programação e Controle de Produção passe a ser responsável pela implementação de uma primeira fase de um programa de excelência dos produtos, tal determinação caracterizará. O gerente-geral está no nível estratégico. Se o gerente-geral determina que o gerente de PCP vai passar a implementar, ele delegou uma função para aquele indivíduo. Então, vamos aqui. A gabarito aqui, letra C. Ele delegou a funcionária do gerente-geral e ele disse que quem deveria fazer era o fulano. Então, ele fez uma delegação. Ele não criou uma departamentalização porque ele não disse que criou um departamento para isso. Se ele tivesse dito assim, foi criado um departamento para a implementação da primeira fase, seria departamentalização. Centralização seria se ele tivesse dito, os níveis inferiores não vão ter mais autonomia. Autonomia na tomada de decisão. A autonomia na tomada de decisão vai estar agora concentrada no topo. Aí a gente vai ter uma centralização, tá? A descentralização seria, se ele tivesse dito, que o gerente-geral deu autonomia para que os níveis inferiores tomassem decisões. E que essa autonomia ia ser fixa, permanente. Aí sim, tá? Em amplitude de controle. O que é amplitude de controle? Amplitude de controle é a quantidade, de subordinados que recebem ordens de um único chefe. É a quantidade de subordinados que estão sob o mando de um chefe. Amplitude de controle pode ser chamada também de amplitude administrativa. E aqui eu vou te mostrar um esquema aqui. Amplitude de controle, ela pode ser estreita, que é quando eu vou ter poucos subordinados recebendo ordens de um único chefe, ou ela pode ser larga, ampla, que é quando eu vou ter muitos subordinados recebendo ordens de um único chefe. E as situações vão variando. Por exemplo, se a estrutura for verticalizada, com muitos níveis organizacionais, então a amplitude deve ser estreita, certo? Eu devo ter poucos subordinados. Se a estrutura for horizontalizada, eu devo ter muitos subordinados. Por quê? Você tem a ideia que nas estruturas verticalizadas, são as estruturas mais tradicionais, tinha-se a ideia que os funcionários eram incompetentes. E como os funcionários eram incompetentes, então eu precisava controlar poucos para que eu pudesse ter um controle mais rígido. Nas estruturas horizontalizadas, se supõe que os funcionários eles são mais
autônomos, com mais iniciativa, produtividade. Então, eu posso ter muitos subordinados, tá? Outra diferença, além da estrutura, vai ser o tipo de trabalho. Se a tarefa for complexa, difícil, então o gerente precisa estar bem próximo dos seus funcionários. Para que ele possa estar próximo, ele não pode gerenciar muitas pessoas, então ele tem que ter uma amplitude estreita. Se o trabalho for simples, repetitivo, então eu posso ter muitos subordinados, que não precisa o chefe ficar ali próximo do funcionário, se cada um só faz uma atividade simples. Agora, ele pode também vir associado ao funcionário. Se o funcionário for incompetente, não estiver treinado, não estiver capacitado, for irresponsável, então precisa o gerente estar ali controlando o funcionário. Se ele tem que estar ali controlando o funcionário, ele não pode gerenciar muitos que ele não vai conseguir controlar, concorda? Então ele vai ter que gerenciar poucos. Então, amplitude estreita. Agora, se o funcionário for competente, responsável, então eu vou ter que posso gerenciar muitos, porque não preciso estar no pé deles, tá? Então você analisa a situação. Se eu preciso ficar no pé do funcionário acompanhando tudo que ele faz, então eu vou ter que gerenciar poucas pessoas, amplitude estreita. Se eu não preciso ficar no pé dele, se eu posso dar mais liberdade, eu vou ter amplitude ampla. Tá certo? Então, ó, amplitude de controle. Muito, muito bem. Questão 28. O ditador, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. O ditador não se importa em saber o que seus subordinados pensam. Ele os trata como simples lacaios, dando ordens que devem ser cumpridas sem discussão. Faça isso, faça aquilo, é o lema do diretor. É, em geral, uma pessoa irritável, brutal, colérica, egoísta e incapaz de compreender os outros. Não tem, aliás, nenhum interesse por isso. Muitas vezes trata mal os outros, porque ele mesmo foi criado de maneira ditatorial e reproduz inconscientemente a atitude de seus próprios educadores. Ou, pelo contrário, foi criado com mimo excessivo e acostumado desde cedo a mandar em todos, inclusive em seus próprios pais. Nesse texto de Pierre Weil, sei lá como é que se diz, temos a caracterização de a direção laissez-faire. A direção laissez-faire é a direção liberal. É quando o líder dá liberdade, autonomia total para os seus funcionários. O líder liberal, ele não participa nem na execução do trabalho, nem orientando o funcionário e nem motivando o funcionário. Ele não está nem para nenhuma das duas coisas. Direção defensiva só for de carro. Direção autocrática é o gabarito. Direção liderada, não tem lógica nenhuma, direção liderada, tá? Então, a gente vai ter, dentro das teorias de liderança, 3 grupos. O primeiro grupo que defende a existência de traços na personalidade. Esse grupo já está totalmente desacreditado. Sabe-se que hoje não existem traços natos na personalidade do indivíduo para ele ser um líder. O segundo grupo fala dos estilos de liderança. Os mais comuns são o líder autocrático, o democrático e o liberal. Esse diz ser caracterizado de ordens vindas de cima para baixo, autocrático. Democrático é o participativo. E o liberal não se preocupa nem com o trabalho, nem com a motivação dos funcionários. Por incrível que pareça, o autocrático é o mais produtivo. Só que, em compensação, há uma agressividade interna muito grande e o clima organizacional é muito pesado. Tá? Por que o autocrático é mais produtivo? Porque ele obriga os funcionários a fazerem. Simplesmente por isso. E o líder liberal também há uma agressividade, conflitos entre os funcionários, porque eles não têm orientação nenhuma. O líder não participa nem na orientação do funcionário do que ele deve fazer e nem na motivação do funcionário, tá? Então, 28, letra C. Muito bem. 29. Analise as seguintes proposições em relação aos níveis de planejamento. O planejamento estratégico
abrange apenas uma parte da organização, definindo suas relações com o seu ambiente. O planejamento estratégico abrange a organização como um todo. Abrange a empresa como um todo. Falso. Se um está falso, já podemos eliminar a letra B e letra E. Muito bem. 2. O planejamento funcional, que é o planejamento tático, traduz os planos estratégicos em ações especializadas, como marketing, operações, recursos humanos e finanças. Verdade, que é o planejamento tático. 3. O planejamento administrativo trata de estabelecer a missão, os produtos e os serviços a serem oferecidos pela organização. O planejamento administrativo é o planejamento da administração em si. E aí vai incluir tudo, missão, visão, área de atuação. Perfeito. Que é como se fosse o estratégico. 4. Os planos operacionais definem atividades e recursos que possibilitam a realização de objetivos estratégicos ou funcionais. E tem como principais ferramentas os cronogramas e orçamentos. Verdade. O planejamento operacional é a partir dele que eu consigo alcançar os objetivos táticos e os objetivos estratégicos, porque funciona assim. Na hora de definir os objetivos, eu defino primeiro estratégico, tático, operacional. O planejamento estratégico, ele orienta a elaboração do planejamento tático, que orienta a elaboração do planejamento operacional. O planejamento operacional permite o alcance dos objetivos táticos e estratégicos. Muito bem. Então, 2, 3 e 4, gabarito da 29, letra C. Muito bem. 30. São informações contidas no organograma. Bom, organograma é aquilo que eu desenho toda a aula. O organograma nada mais é do que a representação gráfica de uma estrutura. E o que é que eu consigo visualizar nesse organograma? Os níveis organizacionais, nível estratégico, tático, operacional. Coloque aí. Eu consigo ver os níveis organizacionais. Eu consigo ver a departamentalização, ó. Departamentalização. Opa. Departamentalização. Tá? Departamentalização. Essa departamentalização acontece por causa da divisão do trabalho, que é pegar uma tarefa complexa e dividir em atividade mais simples. Essa divisão do trabalho leva a uma especialização. Como eu consigo ver os níveis organizacionais, eu consigo ver a hierarquia. Se eu consigo ver a hierarquia, eu consigo ver a autoridade, que é o direito de mandar. Eu consigo ver a responsabilidade, quem é responsável por fazer o quê. Então, eu consigo visualizar os níveis, a departamentalização, divisão do trabalho. Eu consigo visualizar a autoridade, a responsabilidade. Eu consigo visualizar a maneira como a empresa está organizada. A letra A diz que permite análise e interpretação de dados. Não, quem permite isso é o sistema de informação gerencial. Planos, não consigo ver planos. Os planos eu consigo ver no planejamento. Recursos e ambiente do trabalho. A letra C fala divisão do trabalho, autoridade e hierarquia. Perfeito, acrescente esses outros. Modelos e técnicos de serviço. Não, isso eu consigo ver através de manual de operação. Mecanismos de avaliação. Mecanismos de avaliação através de uma avaliação de desempenho, não no organograma. Então, realmente, 30, gabarito, letra C. Ficou claro, povo? Pô, muito bem. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.